Hoje eu quero conversar contigo sobre uma coisa que, sinceramente, mexeu comigo enquanto eu estava lendo sobre isso para fazer esse vídeo. Deixa eu te perguntar uma coisa antes de mais nada. Você já teve uma daquelas noites que você tá ali deitado, olhando pro teto e do nada bate aquela pergunta incômoda: o que exatamente eu tô fazendo da minha vida? Não uma crise dramática, tipo filme, sabe? É mais sutil que isso. É aquela sensação de tá fazendo tudo certo no papel, trabalhando, cumprindo suas obrigações, sorrindo nas fotos, e mesmo assim ficar se perguntando lá no fundo se é só isso mesmo. Se você já sentiu isso ou tá sentindo isso agora, eu queria te apresentar uma pessoa. Bom, não é bem uma apresentação, porque esse homem já se foi há quase 1850 anos. Mas o que ele escreveu é tão atual que parece ter sido escrito ontem, por alguém no meio de uma crise existencial normal, igual a nossa. Esse homem é Marco Aurélio. E eu prometo uma coisa: não vai ser aquele vídeo raso de frase motivacional estoica que você já deve ter visto uma dúzia de vezes por aí. Eu quero te contar a história de verdade dele, porque sem ela, os conselhos não fazem o menor sentido. E, sinceramente, a história é tão intensa que eu acho que vale o vídeo sozinha. Vamos lá. Quem foi esse cara? Marco Aurélio nasceu no ano 121, em Roma, numa família rica. Mas virar imperador não era exatamente o plano original. Ele foi mais ou menos escolhido, ainda adolescente. Um imperador mais velho, Adriano, arquitetou toda uma sucessão política para garantir que décadas depois ele chegasse ao trono. Ou seja, desde moleque, ele já sabia que um dia ia carregar nas costas o maior império do mundo conhecido. Para imaginar essa pressão ainda adolescente, sabendo que sua vida inteira já estava mais ou menos decidida por outras pessoas. E o que ele fez com isso? Mergulhou nos estudos. Teve professores que o apresentaram a filosofia estoica, que, resumindo bem grosseiramente, ensina que a gente não controla o que acontece no mundo, mas controla completamente como reage ao que acontece. Essa ideia grudou nele de um jeito que acompanhou a vida inteira. Só que a vida dele não foi nem um pouco tranquila para testar essa filosofia na prática. Ele assumiu o trono no ano de 161 e depois disso só foi coisa ruim acontecendo. Foram guerras e guerras na fronteira do Império, ano após ano, longe de casa, no frio, comandando os exércitos. E veio também uma peste, hoje chamada de peste antonina, que matou milhões de pessoas no território romano, incluindo gente muito próxima dele. Teve um general também em que ele confiava plenamente que se declarou imperador rival e tentou tomar o trono à força, achando que Marco Aurélio tinha morrido numa campanha. E no meio de tudo isso, ele foi perdendo filhos. Ele e a esposa tiveram mais de 10 e a maioria nem sobreviveu à infância. Para e pensa nisso com calma. Um pai enterrando os próprios filhos, um atrás do outro, e ainda assim precisando se levantar de manhã e continuar governando o império inteiro, porque não tinha essa opção de simplesmente parar. E é literalmente no meio disso, em tendas de acampamento militar, durante campanhas de guerra à noite, exausto, longe de casa, que ele pegava um caderno e escrevia. Não para publicar. Não existia essa possibilidade na época, é claro, mas mesmo que existisse, não era essa a intenção dele. Ele escrevia para ele mesmo. O nome original do que a gente conhece hoje como meditações era simplesmente algo como para si mesmo. Era basicamente um homem tentando se convencer noite após noite a continuar sendo uma pessoa boa e a não desmoronar no meio do caos completo que era a vida dele naquele momento. E eu acho importante você entender isso antes de qualquer conselho, porque muda tudo.
Esse não é um sábio de barba branca te dando lição lá de cima, com uma vida toda resolvida. É um homem cansado, sobrecarregado, tão perdido quanto qualquer um de nós em muitas noites. Só que ele deixou registrado por escrito como ele ia lidando com aquilo, um dia de cada vez. E é isso que eu quero olhar com você agora. Cara, tem uma ideia dele que eu acho que resolve metade da angústia de quem se sente perdido. E é bem simples. Embora a gente insista em ignorar, a gente vive numa época obcecada com um plano de vida. Tipo, qual é o seu propósito, onde você se vê daqui a 5 anos, carreira toda desenhada. Só que Marco Aurélio, um homem que tomava decisões que afetavam milhões de pessoas todos os dias, não vivia esperando chegar o caminho inteiro antes de agir. Ele não tinha esse luxo. Uma guerra podia começar amanhã, uma doença podia levar um filho na semana seguinte, uma traição podia vir de alguém em quem ele confiava cegamente. Não dava para planejar 10 anos à frente vivendo desse jeito. Então, o que ele fazia na prática? Focava no que estava literalmente na frente dele. A próxima decisão, a próxima ação, feita da melhor forma possível, com a informação que ele tinha naquele exato momento, sabendo que era incompleta. E olha, eu acho isso um alívio enorme para quem se sente perdido hoje, porque a gente carrega essa cobrança de eu já deveria saber o que eu quero da vida, e essa cobrança não vem de lugar nenhum sólido de verdade. É uma pressão que a gente mesmo inventa, ou que a sociedade meio que empurra para cima da gente. Ninguém enxerga o caminho inteiro, nem esse homem com todos os relatórios, exércitos e conselheiros de um império à disposição. O trabalho não é ter a resposta pronta de o que eu vou fazer da minha vida inteira. O trabalho é bem mais simples e bem mais difícil ao mesmo tempo. O que eu faço bem feito hoje com o que eu tenho na mão agora? Agora tem uma outra ideia dele que eu acho que é a mais famosa de todas, só que quase ninguém aplica direito, mesmo repetindo ela toda hora. É a separação entre o que depende de você e o que não depende. Parece meio óbvio quando alguém fala assim, eu sei, mas presta atenção em como isso funciona de verdade na prática, porque a maioria das pessoas conhece a frase e continua vivendo exatamente do jeito contrário. Depende de você o esforço que você bota numa entrevista de emprego, mas não depende de você se vão te chamar de volta. Depende de você ser uma pessoa presente e honesta numa relação, mas não depende de você o que a outra pessoa vai sentir ou se ela vai ficar. Depende de você estudar, se preparar, tentar de verdade, mas não depende de você quanto tempo o resultado vai demorar para aparecer, nem se ele vai vir do jeito que você imaginou. Marco Aurélio não estava dizendo, não ligue para nada disso, seja indiferente. Ele estava dizendo uma coisa mais sutil. Você sofre 2 vezes quando insiste em controlar a parte que nunca foi sua. Sofre uma vez com a dificuldade real da situação. Isso é inevitável. Faz parte de viver. E sofre de novo sem necessidade nenhuma, com a frustração de não conseguir controlar aquilo que, por definição, nunca esteve nas suas mãos. E isso explica muito da sensação de estar perdido, sabe? Porque geralmente a gente não tá perdido em relação às próprias ações. A gente tá perdido tentando controlar o resultado, a opinião dos outros, o tempo que as coisas demoram para acontecer. Aí, claro, dá aquela sensação de estar andando em círculo, porque você está gastando a maior parte da sua energia numa direção que nunca foi sua para controlar em primeiro lugar. E essa próxima eu confesso que é uma das minhas favoritas. Tem uma ideia dele, resumida aqui, porque o jeito original é mais denso, que diz basicamente assim: aquilo que atrapalha uma ação pode virar a própria ação. O obstáculo no caminho, de alguma forma, vira o caminho. Deixa eu te dar um exemplo tirado da própria vida dele, porque acho que ilustra melhor do que qualquer outra explicação teórica.
Lembra da peste que eu mencionei, que assolou o Império inteiro? Ela matou uma parte gigantesca da população, incluindo soldados do próprio exército romano, e isso, na teoria, foi uma tragédia que enfraqueceu o Império bem no meio das guerras de fronteira. Um desastre atrás do outro, sem trégua nenhuma. Só que foi exatamente esse tipo de crise, uma atrás da outra, sem parar, que forçou o Marco Aurélio a se tornar o tipo de líder e o tipo de pessoa que ele foi. Se a vida tivesse sido tranquila, sem guerra, sem peste, sem perda nenhuma, muito provavelmente a gente nem saberia o nome dele hoje. Não teria meditações nenhuma. Não teria essa reputação de sabedoria que atravessou quase 2000 anos até chegar nesse vídeo aqui hoje, entre eu e você. Agora, traz isso para sua vida com carinho, sem forçar a barra. Aquele emprego que você perdeu, aquele curso que você trancou, aquele relacionamento que não deu certo do jeito que você queria, na hora dói. E ninguém tá dizendo que não deveria doer. Mas será que olhando com um pouco de distância, esses obstáculos não acabaram te empurrando para lugares que você nunca teria ido sozinho? Se tudo tivesse saído exatamente como você tinha planejado? Não é sobre fingir que a dor não existe, ou fazer de conta que tudo é uma bênção disfarçada. É sobre entender que o obstáculo muitas vezes não é um desvio da sua história, ele é a matéria-prima dela. E tinha um exercício mental que ele fazia bastante e que eu acho que quase ninguém comenta quando fala sobre estoicismo, a visão de cima. Marco Aurélio tinha esse hábito de imaginar a própria vida vista de muito, muito longe. Tipo, literalmente se imaginar olhando a terra inteira lá de cima, vendo os impérios, as guerras, as cidades, tudo isso pequenininho. Um pontinho no meio de um planeta que, ele sabia, só um pontinho no meio de um universo bem maior. Parece só um exercício filosófico bonitinho, mas pensa no efeito prático disso. Quando você tá no meio de uma crise, perdeu o emprego, brigou com alguém importante, se sentiu um fracasso completo, tudo isso ocupa o campo de visão inteiro, né? Parece gigante, parece o fim do mundo ali naquele momento. Agora, imagina você conseguindo se afastar um pouquinho mentalmente. Não fingir que o problema não existe, mas ver ele no tamanho real que ele tem. Você, daqui a 10 anos, vai lembrar dessa crise específica com o mesmo peso que sente hoje? Provavelmente não. E não é porque o problema era bobo, é porque quase tudo, visto de mais longe, ocupa bem menos espaço do que a gente imagina quando tá bem colado nele, sem distância nenhuma. Isso não é pra você minimizar o que sente agora, nem fingir força que não tem. É só um lembrete de que a sensação de estar perdido quase sempre vem acompanhada dessa distorção de distância. A gente perde a capacidade de ver o tamanho real das coisas quando fica grudado demais nelas. E para fechar as ideias centrais, tem uma que costuma assustar todo mundo à primeira vista, mas que, sinceramente, eu acho libertadora. Marco Aurélio pensava na morte com uma frequência impressionante até. E calma, não é uma cabeça mórbida ou sombria, é bem o oposto. Para ele, lembrar que o tempo é curto era exatamente a ferramenta que cortava o que não importava. Pensa comigo, se você soubesse com certeza absoluta que sua vida é limitada, e ela é, a sua e a de todo mundo, isso não é nenhuma opinião. Você continuaria gastando tanta energia tentando agradar quem nunca te valorizou de volta do mesmo jeito? Continuaria adiando aquela mudança que você sabe lá no fundo que precisa fazer, só por medo do que os outros vão achar? Boa parte da sensação de estar perdido, sinceramente, vem de estar vivendo um roteiro que não é seu, um caminho que a família desenhou, que a sociedade validou com um tapinha nas costas, mas que não tem nada a ver com o que você realmente é por dentro.
E às vezes é só quando a gente para lembrar que o tempo não é infinito que a gente finalmente ganha coragem de admitir isso pra si mesmo. E tem um detalhe da vida dele que eu preciso te contar, porque é quase poético de tão irônico e amarra tudo que a gente conversou até aqui. Marco Aurélio passou a vida inteira escrevendo para si mesmo sobre focar no que depende da gente, sobre caráter, sobre virtude. E quando chegou a hora de escolher um sucessor para o trono, ele fez algo que quebrou uma tradição de quase um século em Roma. Em vez de escolher o sucessor mais capaz, como os imperadores antes dele tinham feito, adotando herdeiros de fora da própria família por mérito, ele deixou o trono pro próprio filho dele de sangue, né? Que se chamava Cômodo. E o Cômodo, você talvez já tenha ouvido falar dele em alguma reconstituição de Hollywood sobre a Roma Antiga, ainda que bem romanceada, não teve nem de longe a mesma cabeça do pai. A história ficou marcando o reinado dele como um dos mais conturbados e problemáticos que Roma já teve. E eu acho isso profundamente humano, sabe? O homem que passou a vida inteira ensinando para si mesmo que a gente não controla resultados, só as próprias ações, não conseguiu controlar justamente o resultado que mais importava para ele, quem seu filho ia se tornar e o que ia acontecer com tudo que ele construiu depois que ele morresse. Isso não anula nada do que ele escreveu, muito pelo contrário. Eu acho que prova que funciona de verdade, porque se ele tivesse controle sobre esse tipo de resultado, provavelmente ele nunca teria precisado escrever boa parte do que escreveu. Foi exatamente por viver cercado de coisas fora do seu controle, como filhos que morriam cedo, generais que o traíam, um herdeiro que decepcionou, que ele precisou, na prática, aprender a viver bem, mesmo sem nenhuma garantia de que as coisas iam terminar do jeito que ele desejava. Então, olha, se eu fosse resumir essa conversa toda, eu diria o seguinte: Marco Aurélio nunca resolveu de vez a sensação de estar perdido. Ele continuou escrevendo para si mesmo até o fim da vida, ainda se cobrando, ainda duvidando, ainda tentando ser uma pessoa um pouquinho melhor do que tinha sido no dia anterior. E talvez esse seja o maior conselho de todos, maior que qualquer frase bonita. Você não precisa esperar se sentir encontrado para começar a agir direito. Dá para agir direito exatamente no meio da confusão, sem ter certeza de nada, focando só no próximo passo, separando o que é seu do que não é, encarando o que atrapalha o caminho como parte da própria história e lembrando de vez em quando que o tempo que você tem é precioso, justamente porque é limitado. E se você quiser fazer um exercício de verdade essa semana, é bem simples. Pega um caderno qualquer, não precisa ser bonito, não precisa ser para ninguém ler além de você. E escreve para você mesmo, do jeito que Marco Aurélio escrevia. Não para provar nada para ninguém, só para organizar sua própria cabeça. Às vezes, sinceramente, é exatamente isso que separa estar perdido de estar em processo.